Chupeta, já aqui temos a doutora Clementina Almeida. Olá, viva, tudo bem? Hey! Parece a Ellen. Ora, deixa cá ver. Cá está, pronto, assim já está. Ora, era aquilo que dizia, hoje vamos falar do relacionamento dos bebés com a matemática e é muito curioso esse relacionamento e nós vamos tentar perceber melhor que relacionamento é esse e de que forma é que ele também se mostra nos bebés e de tenra idade, muito tenra idade, não é? Ou seja, aparentemente parece que nós temos uma coisa que se chama sistema de aproximação numérica, que é algo inato. Ou seja, é comum a muitos outros animais também e está presente nos bebés desde o nascimento. Há alguns estudos desde que o nascimento, não é? Desde o nascimento, ou seja, há um estudo em particular que, com bebés recém-nascidos de cerca de 7 horas de idade, em que eles ouvem algumas sílabas, tipo tu, 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 imagine 5 vezes ou 10 vezes, torcido, exatamente, semelhante, fica assim aquele pipipi, e ao mesmo tempo é-lhes mostrado imagens com formas, por exemplo, 5 círculos, 20 quadrados, o que seja. E a verdade é que a maior parte dos bebês conseguem emparelhar as imagens correspondentes ao que têm o número de formas correspondentes ao número de sílabas que ouviram. Portanto, é algo muito precoce e algo que depois nós podemos, como tudo o resto que já vemos falando até aqui, podemos ir reforçando essas capacidades, não é? Ou então não o fazendo, não é? Mas para além disso, ou seja, para além desta questão do sistema de aproximação numérica, de uma sensação inata do número, o que nós sabemos neste momento é que quanto maior for a capacidade do bebê em imaginar, em sentir o número daquele conjunto de elementos, melhor vai ser a sua performance em termos matemáticos e em termos de raciocínio geral. Raciocínio, não é? Claro. Sim, porque a base, digamos que o raciocínio matemático acaba por ser uma base para todo o raciocínio geral, não é? Melhor é depois no pré-escolar e daí para a frente. E daí para a frente, Aliás, claro. nós penso que temos um podemos videozinho mostrar este estudo. Este estudo o que é que fez? Os bebês vão ver ao mesmo tempo 2 quadros com pontinhos. Aliás, a introdução à matemática com bebês muito novinhos faz-se através destes pontos nos quadros e eles são capazes de distinguir quantidades que nós não conseguimos, efetivamente, porque vamos perdendo essa capacidade, não é? E o que acontece é que de um lado vão aparecer 10 pontos que vão alterar em termos de disposição e do outro lado vão aparecer quadros diferentes, estamos a ver? Portanto, de um lado é constante e do outro lado vão aparecer alternadamente números que vão dos 10 aos 20 pontinhos. O que acontece é que, como nós medimos a capacidade do bebê, é pela preferência do olhar. E os bebês olham mais para aquilo que é novo e que é atrativo. E o que acontece é que estes bebês que olham mais tempo para o quadro que vai alterando a numeração, são aqueles bebês que têm um melhor sistema de aproximação numérica a funcionar. Olha, o Winnie the Pooh também está a espreitar. Também está no final a dar um cumprimento ao um bebê. peluche em pequenino tão giro. Nós já recebemos o panda, agora temos ali o Winnie the Pooh. Isto está bom. E o que acontece mais tarde, estes bebês foram avaliados depois de 3 anos mais tarde, portanto já estavam no pré-escolar, e a verdade é que todos aqueles que tinham melhores resultados em termos de testes de inteligência geral e testes numéricos, são aqueles que tiveram melhor prestação também quando tinham os tais 6, 7 meses a fazer este teste. Portanto, aliás, isto o que nos indica é que quanto melhor for a percepção do bebê em relação ao número, mais fácil depois vai ser a aquisição de conceitos matemáticos Falavas posteriores. há pouco dessa experiência de bebés com apenas 7 horas, mas agora com alguns meses aqui é possível ir percebendo, ali aos 4 meses percebe-se também, não é? Sim, e trouxemos um estudo que ainda é mais fascinante, outro vídeo, exatamente, que é, para além desta noção de número, que é comum a outros animais, como dizia, ou seja, há animais que conseguem emparelhar, conseguem detectar números de sons e associá-los ao número de elementos que estão presentes,
conseguem escolher o saco que tem mais. Este já é o segundo estudo. Este ainda é mais fantástico porque nos transmite as capacidades do bebê em termos estatísticos. O que a experimentadora está a fazer é tirar bolinhas naquilo que parece uma coisa à sorte, ou seja, ela tira, a caixa está cheia de bolas amarelas e cor laranja, mas tem muito mais bolas amarelas do que cor laranja. E a experimentadora tira bolas à sorte, aparentemente, mas vai fazer exatamente ao contrário, ou seja, vai tirar aquilo que é menos provável, vai tirar mais bolas daquele conjunto que é menor, ou seja, mais bolas amarelas do que cor de laranjas. Reações. E o que nós conseguimos é que os bebês com 7, 8 meses ficam muito espantados quando aquilo não corresponde ao que seria real e esperado. Portanto, o que nos permite pensar que eles têm uma percepção e uma noção de probabilidade que são assim coisas estatísticas que às vezes para nós já é complicado em termos de adultos fazer e que eles já têm essas capacidades desde ter idade. Portanto, estamos a falar de 7 meses também, este estudo. Olha, estou muito curioso só porque estamos a falar de estudos e tu própria com o doutor professor Eduardo Sá fazem uma investigação muito curiosa que eu gostava que me falasses sobre isso também. Nós temos um recente criado Baby Lab, ou seja, Baby Labs existem por todo o mundo, existem há muitos anos. Em Portugal existia um na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, mas que se dedica à parte linguística, e nós estamos de algum modo a replicar algumas destas experiências. E em Portugal, pela primeira vez, pensa-se em termos de investigação científica na área da psicologia e do comportamento dos bebés, e portanto brevemente vamos começar a recrutar os bebés para fazerem este tipo de estudos que eu tenho trazido cá, mas que vêm de laboratórios estrangeiros. Pois, e assim vamos ter experiências com os nossos bebés. Isto é só para terem uma ideia que de facto nós só temos os melhores. Olha, no dia a dia é importante ir percebendo então esta consciência dos bebés para a matemática. É importante não deixar passar ao lado, ou seja, sempre que possível, nunca achar que os bebés são novinhos demais para aprender. Porque depois também quase que abranda, se não houver uma estimulação, não é? Exatamente, e não só abranda, como nós já dissemos aqui, algumas ligações perdem-se mesmo, não é, pela poda neuronal. Portanto, todas as oportunidades são boas. Cantar canções que envolvem números, brincar com peças 1, 2, 3, uma colher de cada vez. 4, 5, 6, era uma história de reis e uma colher tipo de coisas. Exatamente. Muito bons para meninos que são mais auditivos, para aqueles que são mais físicos, por exemplo, pôr os talheres à volta deles e deixá-los separar. Imagina, por exemplo, os garfos para um lado, facas para o outro, depois contar, depois não é só a noção de número, de quantidade, mas sim depois a ligação ao símbolo também. E isso pode-se fazer com revistas, com as próprias formas da matemática, os quadrados, os retângulos. Pensar que nunca é cedo para estimular os bebés, até porque eles são aqueles que nos dizem exatamente quando é que chega, ou seja, quando eles não estão interessados, aí paramos. Mas sempre que eles queiram ouvir, podemos ir o mais longe que nós imaginamos que é, porque eles são tão pequeninos e já distinguem o quadrado do triângulo, mas é possível, como já vimos, eles já têm raciocínios estatísticos elaboradíssimos. Muito bem. Ora, portanto, fica aqui esta indicação importante no que este espaço diz respeito, os génios com chupeta, nesta relação com a matemática, recordando que nos acompanha a doutora Clementina Almeida, psicóloga clínica, diretora do For Babies, que, pelo que sei, está a fazer as malas e aí vai, para Edimburgo. É verdade. Para a semana não, amanhã. Em Edimburgo vai haver um Congresso Mundial de Saúde Mental Infantil, portanto, saúde mental dos 0 aos 3 anos, e eu com umas colegas vamos apresentar alguns trabalhos de investigação nesta área, mais concretamente na área da relação mãe-bebê durante a gravidez e os efeitos que isso tem no desenvolvimento cognitivo dos bebés, e uma parte não muito agradável, que é a presença ou não de violência durante a gravidez e os efeitos que isso tem também no desenvolvimento de bebés com 3 meses e meio. E podemos falar disso na próxima semana? Podemos falar disso e podemos falar Chega a tempo? Sim. Chego na quinta-feira à noite, por isso na sexta-feira se calhar falamos daquilo que foram as últimas novidades em termos científicos para os papás também ficarem mais curiosos. Vão até Edimburgo sem sair de casa com grandes manhãs e neste caso com a Clementina. Muitíssimo obrigado. Belíssimo fim de semana e há que aproveitar então este fim de semana com bom tempo e com o Porto Canal, claro. Ora, atenção porque está